Jogo horroroso, mais uma vez, contra o time da Romênia, que nem sequer é o time titular da Romênia nas eliminatórias da Eurocopa. Esse é um time formado basicamente por jogadores que atuam no futebol romeno. Os estrangeiros, entre aspas, do futebol romeno não vieram. Né? Só veio um estrangeiro, ou seja, jogador que não atua na Romênia, um técnico interino. Ou seja, era aquele jogo para a seleção fazer as pazes com a torcida, o Mano Menezes ganhar a torcida brasileira, colocou o time para frente. Porém, o time ainda não tem estrutura. Eu quero ver esse time jogando a Copa América, porque aí sim o Mano vai ter tempo para fazer valer o seu esquema tático, porque ele vai ter como treinar essa seleção, vai ter uma sequência contra adversários qualificados em um torneio que de fato vale, porque jogar uma Copa América na Argentina não é todo dia, sempre vale muito. Aí sim eu acho que a gente vai poder avaliar essa seleção brasileira, que só valeu ontem pelo Ronaldo. Me dá um desespero, Flávio Carvalho, a falta de ousadia do Mano, né? Parece que ele saiu do clube, mas o clube não saiu dele, né? Ele não está se sentindo técnico da seleção brasileira, não é possível. Eu estou vendo voltar a era Lazzaroni da seleção brasileira, sabe? Uma era que muito confusa, né? A seleção brasileira, ela jogou, fez na era Mano Menezes, entre as 20 melhores seleções, o Brasil não ganhou de ninguém. O Brasil perdeu para Portugal, né? Empatou com a Inglaterra. O Brasil empatou com a Holanda, perdeu para a França, perdeu para a Argentina. Ou seja, um técnico que até agora, ontem até eu vi um repórter fazer uma pergunta para ele, mano, a seleção foi vaiada lá em Goiânia e depois foi vaiada aqui em São Paulo. Ele falou, você está querendo criar onda na seleção, né? Você tem que olhar pelo lado positivo da coisa. Vamos ver o final. E o final quando? Vamos esperar chegar a Copa 2014 e perder em pleno Brasil, certo? Porque aí fala, perder a Copa América, perdeu para a Argentina, porque perdemos lá dentro, né? Então, eu sinceramente, eu estou preocupado com essa seleção exatamente pela falta, sabe, de comando que a gente está vendo no grupo. E falta de um jogador que faça a diferença. O Brasil não tem isso hoje ainda. O Kaká, a gente não sabe se volta. O Paulo Henrique Ganso ainda não teve chance por causa da contusão. E um Robinho que há muito tempo joga na seleção, talvez agora com o tupete à la Pelé, que ele resolveu adotar. Olha só, vamos lá então para o tema que a gente está... É óbvio que tem a polêmica normal, que é a convocação da seleção brasileira. O Mano Menezes convocou a seleção brasileira sem Fábio e Henrique. Você vai ver aí as fotinhos passando, você vai ver que eles não estão, né? Em relação àquele fax que o Cruzeiro acabou divulgando. Eu tenho informações de dentro da CBF, das minhas fontes, de quem eu conheço, de quem eu converso, de que a CBF mostrou para o Cruzeiro quem manda. Foi essa a informação. Quem manda na CBF são os empresários. Eles é que convocam, que chegam pro Mano. Infelizmente é isso. Mas foram eles que... Vamos por partes. Foram eles, então, que passaram o fax para o Cruzeiro? Não estou dizendo o fax, não. Mas eu estou dizendo que a seleção brasileira... O que a gente está querendo dizer aqui, o que a gente quer discutir é o seguinte. Por que, e acho que fica, essa a grande interrogação que fica, que o Fábio tinha que estar, isso eu acho que tinha, que o Henrique tinha que estar, eu acho que tinha. A interrogação que fica é a seguinte... Por que o Cruzeiro, e nós sabemos que esses fax todos são recebidos por todas as equipes antes, sempre se recebe, só que nunca é divulgado. A pergunta é, e exatamente porque eu acho que o Fábio e o Henrique ficaram numa situação difícil, tanto é que o Mano respondeu na coletiva somente sobre o Henrique e o Fábio, a grande interrogação é, por que o Cruzeiro divulgou a convocação dos dois? Aí vai me falar assim, não, mas o Grêmio divulgou. Voltou atrás e disse que era pré-convocação. E o Cruzeiro bateu o pé que era convocação. Por que o Cruzeiro teria divulgado? Essa é a grande questão. Como você lembrou bem, Edmar, é um procedimento padrão. A CBF sempre informa os clubes por questões burocráticas, preparar a liberação, documentação, passaporte, esse tipo de coisa, sempre informa os clubes com antecedência. O Cruzeiro não foi diferente. Recebeu o mesmo fax que o Grêmio e o que o Santos receberam. Por que o Cruzeiro teria divulgado esse fax? Quais eram os interesses do Cruzeiro ao divulgar esse fax? Sendo que, de praxe, os clubes esperam o anúncio oficial da convocação da seleção brasileira. Não há motivo visível para que o Cruzeiro tenha se antecipado na convocação, furado, entre aspas, o próprio técnico Mano Menezes. Será que havia um interesse por trás disso, no sentido de contar com a desconvocação de Fábio e Henrique? É sim uma possibilidade. O Cruzeiro errou. Vão alegar que a CBF errou, que não deveria ter mandado fax para o Cruzeiro. Eu não concordo com isso. A CBF sempre manda o fax. Errou, sim, o Cruzeiro de ter divulgado, independentemente do motivo que o tenha levado a essa situação. Eu concordo com você, mas tem uma coisa que eu discordo do Mano. Por que levar 28 jogadores para 2 amistosos? Né? Não tinha necessidade de fazer isso também. Não, certo? Isso é palhaçada. Isso aí eu acho que é para dar um cala-boca na imprensa. Exatamente. Convoquei o Fábio, pronto. Aí coloca o Fábio lá atrás, coloca primeiro o Vitor no jogo contra
o time da Holanda e o Jefferson e o Fábio atrás. Né? Ou seja... Estava do lado do Jefferson. Hein? Estava do lado do Jefferson. Exatamente. Então eu acho o seguinte, eu acho que primeiro, errou ali, não deveria ter convocado, né? Prejudicou o Cruzeiro, porque o Fábio no Maracanã, talvez o resultado seria outro, né? Acabou prejudicando a imagem dos jogadores, que foram, e nem jogaram, não só deles também não, tem o Anderson também que foi convocado, mais 3 jogadores que não foram utilizados pelo Mano e foram dispensados. Agora, quem manda na seleção, quem convoca na seleção são os empresários. Eles têm os interesses deles e eles convocam, fazem pressão em cima do Mano Menezes, e isso tem acontecido há muito tempo, e isso tem que ser banido do futebol brasileiro. O que me preocupa, voltando à questão do fax, é realmente a questão, como o Valdir Barbosa, que conhece muito o futebol, está no mercado há muito tempo, experiente, por que ele soltou essa informação na sexta-feira? É claro que a gente entende. Não faz sentido. A gente mostrou aqui, né, Romero, o fax, que era membro da CBF, estava escrito convocação, não estava escrito pré-convocação. A pergunta é só por que divulgou, né? Deixou os dois numa situação horrorosa. Deixou os dois numa situação muito constrangedora, né? Foi muito constrangedor o Mano falar especificamente dos dois, sendo que tinha jogador do Manchester United, tinha o Nilmar. Sobraram na história. Tinha vários jogadores que também não ficaram no grupo. Seria muito mais... O Mano poderia dar uma explicação muito mais tranquila sobre isso, se não fosse a questão toda do fax, falando, olha, o Vitor jogou, o Fábio não jogou, quero o Vitor, só trouxe 2. E os volantes, eu prefiro os outros que estão jogando comigo, os 2 vão ter chance. Agora, ficou uma situação muito constrangedora e por causa dessa pataquada aí do Cruzeiro que furou um pouquinho. Tem razão num ponto. O Cruzeiro divulgou exatamente para eles não serem convocados. Sabe? Que eu acho que o Cruzeiro acabou ganhando com isso. Mas aí joga contra o patrimônio, né? Mas não, mas vamos raciocinar. Você acha que o Cruzeiro ia perder mais com o Fábio na seleção ou não? Olha, porque o Fábio já tem contrato. No caso do Henrique, a questão é a seguinte, ele divulgou o fax porque eram os dois. Exato. Talvez se fosse só o Fábio, poderia ter divulgado a questão do Fábio. Aí o pessoal fala assim, mas tem outras formas de pedir. Você pode pedir a dispensa do jogador, não é isso? Agora, se o Cruzeiro pede a dispensa, já pensou todos os times pedindo a dispensa? Mas é muito pouco profissional isso por parte do Cruzeiro. É boicote aos seus próprios jogadores. É nisso que eu quero dizer. Óbvio que o Cruzeiro tem interesse em ter o Fábio Henrique. O Santos vai ser o grande prejudicado. Se ele tem 3 convocados. Ele tem 3 convocados, Elano, Neymar e Paulo Henrique Ganso. Mas, ou seja, o ponto é o seguinte, não, mas olha só, você joga contra o seu jogador. Se o seu jogador ficar insatisfeito com você... Mas você sabendo que o jogador iria ser foi convocado para não ir à Copa América, como o Cruzeiro tinha certeza que nem o Fábio e o Henrique iriam para a Copa América. Não, eles iam, mas não iam jogar. Não iam jogar, certo? Ou seja, iam ser figurantes. Que valorização que esse jogador teriam lá. Agora, aqui jogando no Campeonato Brasileiro, o Fábio é muito mais útil para o Cruzeiro e o Henrique. E pelo menos eu espero que agora Flávio, o Henrique... concordo inteiramente espero que o Henrique, só um minutinho, só espero que o Henrique agora, porque o Fábio não. O Henrique estava mal nesses últimos jogos. É verdade. Né? Acho que ele estava preocupado com o negócio de Copa América. Mais preocupado com o Cruzeiro. Agora está despreocupado, vai se preocupar só com o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro acaba ganhando com isso e o grande beneficiado que isso foi o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro é o grande beneficiado. Agora, ele conversou isso bem com os seus jogadores? Será que conversou? Ou eles queriam, de fato, ir mesmo que fosse para fazer turismo em Buenos Aires? Tem isso também. Mas não depende do Cruzeiro. Não, eu sei, mas o jogador, às vezes, ele tem um interesse. E, às vezes, ele foi boicotado pelo próprio clube. Mas, geralmente, os clubes pensam em si antes de pensar nos jogadores. Pois é, aí que ele pode criar um constrangimento com seus próprios comandados, os seus próprios atletas. Isso que pode ficar uma situação delicada no futuro. Eu acho. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouco da opinião dos torcedores. Então, vamos para o intervalo rapidinho, já sequência do Minuto de Esporte.